Abramos a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 15. Assim diz a palavra de Deus. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, porque vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Odede, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo o Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, no despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto o menor como o maior, tanto o homem como a mulher. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com clarins e com trombetas. Todo o Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram, e de toda a boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda a terra, por toda parte. O rei Asa depôs também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito a Aserá uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem que, feita em pó, queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai, e as coisas por ele mesmo, que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Deus bendito, a Tua palavra, que é santa, que é inerrante, que é infalível, está diante dos nossos olhos mais uma vez, e nós cremos, Pai, que ela não volta vazia, mas que ela faz aquilo para que foi destinada. Nós cremos no Teu Santo Espírito, que é o Teu ministro interno, que além de abrir os nossos olhos, iluminar a nossa mente, é aquele que aplica a Tua verdade em cada coração. Queremos Te pedir que o Senhor supere as deficiências do ministro externo a partir do ministro interno, que a Tua palavra, Pai, que foi lida, seja aplicada na nossa vida, no nosso coração. Ó Pai, nós que estamos aqui adorando o Teu nome, e o Senhor que conhece cada coração, ó Pai, pode de fato aplicar a Tua palavra a nós. Abençoa-nos, portanto, ajuda-nos a entendê-la e a andar nos Teus caminhos. É o que nós pedimos gratos, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Quando a nossa vida passa por problemas, dificuldades no casamento, dificuldades financeiras, dificuldades com família, com filhos, para onde que nós corremos? Se nós corremos para homens, para profissionais, se a solução que nós buscamos é meramente humana, ela não será efetiva. O lugar
ou a pessoa para onde nós devemos correr é o nosso Deus. Quando as situações são difíceis, quando acontecem coisas na nossa vida que nós achamos que não tem solução, não existe outra pessoa para onde nós devemos correr senão o nosso Deus. As palavras de Jeremias ecoam: buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o coração. É a Deus que nós devemos buscar quando nós passamos por problemas. O texto que nós temos diante de nós, reinado do rei Asa, reinado de Judá, o reino do sul, ele passou por grandes dificuldades. O primeiro rei, filho de Salomão, Roboão, ele trouxe muitas dificuldades naquele reinado. O seu filho Abias seguiu os passos malignos do seu pai, fazendo com que o povo pecasse. Mas eis que agora no neto, chamado Asa, é que o povo vai se voltar ao Senhor. Esse texto tem duas partes bem visíveis. A primeira, acompanhei comigo, vai do versículo 1 ao versículo 7, que é a palavra profética de Azarias. O texto diz que o Espírito de Deus veio sobre um homem chamado Azarias, e esse homem foi até o rei Asa e lhe levou uma palavra. É a primeira parte do texto, do verso 1 ao 7. E na sequência, do verso 8 até o final, é a reação ou a resposta do rei Asa diante da palavra do profeta. Esse texto, a palavra de Azarias, ou o sermão de Azarias, ele é baseado em algumas porções da Escritura, em Deuteronômio 4, 29, em Jeremias 29, em Isaías 55, o que leva muitos a crerem que Azarias não era apenas um profeta, mas possivelmente um sacerdote ou um levita, que eram aqueles que mais conheciam a Bíblia naquele período, porque eram os sacerdotes e os levitas os responsáveis, além de fazer os sacrifícios, de ensinar a lei do Senhor ao povo. Então, por este conhecimento grande de Azarias, refletido nas palavras que ele deu, é que alguns suspeitam que ele tivesse uma formação como sacerdote ou como levita. O fato é que nesse sermão de Azarias, na primeira parte, é visível três partes dentro desta primeira parte. No versículo 2, no final do versículo 2, nós temos um ensino, um princípio. Do versículo 3 ao 6, nós temos uma recordação histórica. E no último versículo, versículo 7, nós temos uma palavra de encorajamento. Então, eu repito, você pode dividir este sermão de Azarias, essa palavra profética, em três partes. No primeiro versículo, um princípio, um ensino. Nos versículos 3 ao 6, uma recordação histórica. E no último versículo, uma palavra de encorajamento. Essa foi a estrutura da palavra ou do sermão que Azarias disse ali ao rei Asa. Vamos ver cada uma dessas partes. As nossas aplicações estarão, não aqui, mas estarão nas respostas que o rei Asa deu, nas reações que o rei Asa teve diante desta confrontação profética. Mas apenas para explicar o texto, qual é o princípio ou o ensino que Azarias levou ali para o rei Asa? Versículo 2. Azarias saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, as duas tribos que formam o reino do sul. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém se o deixardes, vos deixará. Este é o princípio, esse ensino. O profeta disse ao rei Asa: rei Asa, o Senhor está com você enquanto você estiver com o Senhor. Se você o deixar, ele te deixará. Se você o buscar, ele te encontrará. Era uma mensagem para que o rei não repetisse os erros do seu pai e do seu avô, mas para que ele buscasse ao Senhor de todo o seu coração e levasse o povo a buscar ao Senhor, o que de fato nós veremos ele fez. A segunda parte desse sermão é uma recordação histórica. O profeta Azarias, divinamente inspirado, vai recordar fatos que aconteceram com o povo de Deus. Versos 3 a 6. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei.
Nós não temos certeza se Azarias está se referindo imediatamente a Israel, o reino do norte, ou se ele está se referindo ao período dos juízes, período muito parecido com essa descrição do texto, em que o povo de Deus ficou muito tempo sem o verdadeiro Deus, seguindo deuses. O refrão do livro dos Juízes é: naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto. Eles passaram um tempo sem sacerdote que ensinasse e sem lei. O período dos Juízes, e nós pregamos vários sermões aqui no passado sobre Juízes, foi um período terrível da história do povo de Deus, um período de distanciamento do Deus verdadeiro. No versículo 4, ele continua dizendo: mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Então o princípio é: busque a Deus, porque na história de Israel, quando o povo que estava longe de Deus se voltou para Deus, Deus se mostrou presente, Deus foi encontrado por eles. O versículo 5 diz, ainda na recordação histórica: naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. O afastamento de Deus naquela época produziu guerras, produziu castigos visíveis sobre o povo de Deus. A última parte desse sermão é o versículo 7, quando há um encorajamento ao rei Asa e às duas tribos: mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa boa obra terá recompensa. Então eu repito, depois de 2 reinados desastrosos, de Roboão e de Abias, você tem aqui o neto voltando-se para os caminhos do Senhor. Deus vai até ele por meio do profeta Azarias, ele dá uma palavra de motivação, de encorajamento para que ele se volte ao Senhor. E agora vem a parte que nós teremos algumas aplicações. Quais foram as respostas do rei Asa quando ele foi confrontado desta forma, ou encorajado desta forma pelo profeta, pelo homem de Deus? 3 respostas basicamente. Primeira, ele lançou fora as abominações pecaminosas do seu reino. Isso está no versículo 8. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Odede, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Então, nós já vimos que naquela época a adoração a outros deuses, ela era concretizada em imagens de escultura, e houve períodos no reino tanto do norte quanto do sul, que aquelas cidades foram tomadas de esculturas, de imagens de deuses imaginários. Mas eis que o neto aqui de Roboão, ele vai limpar o reino. Diz o texto que ele pegou todas as imagens de Judá, de Benjamim e das cidades da região montanhosa de Efraim, e ele fez uma limpa, ele purificou o reino, ele jogou todas essas imagens idolátricas fora. Pulando para o versículo 16, nós vemos que ele fez mais, ele foi até contra a sua própria família. No versículo 16 diz: o rei Asa depois também a Maaca sua mãe, da dignidade de rainha mãe, porquanto ela havia feito a Aserá uma imagem, uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem que, feita em pó, queimou no vale do Cedron. Então ele fez mais, além de limpar o reino das suas imagens idólatras, ele tirou do cargo esta mulher chamada Maaca, que na nossa versão aparece como sua mãe. E num dos sermões, se eu não me engano foi do seminarista Saor, ele explicou que mãe aqui tem um sentido mais amplo, não é mãe imediatamente, é da sua linhagem, é a sua ancestral, na verdade é a sua avó. Em algumas versões em língua portuguesa aparece avó mesmo, porque Maaca era esposa de Roboão, então era a avó justamente de Asa. E por que esse reino tinha uma rainha mãe?
Ora, possivelmente, quando Asa assumiu o reino por causa da morte do seu pai, ele fosse muito pequeno para governar. Então a sua avó governou no seu lugar durante um período, e ela ficou lá como rainha-mãe. Mas essa mulher era idólatra, ela era seguidora de Astarote, que na nossa versão está como Aserá, que é o mesmo nome para Astarote, que era uma deusa da fertilidade. Nós já falamos sobre isso. Naquela época de agricultura, a idolatria se voltava para deuses de fertilidade, e a forma de religião para se cultuar um deus de fertilidade era com relacionamentos imorais, com relacionamentos promíscuos. A ideia é que fazia-se o relacionamento no culto idolátrico, um relacionamento imoral, para que os deuses mandassem fertilidade sobre as lavouras, sobre as terras. E o fato é que esta vó Maaca, ela havia feito a sua deusa Astarote ou Aserá uma abominável imagem. Abominável imagem pode ser traduzido como indecente imagem ou imoral imagem. Tudo indica, meus irmãos, que fosse uma imagem ligada à idolatria voltada à fertilidade. Tudo indica que fosse uma imagem de cunho sexual, tudo indica. É por isso que essa imagem é chamada de abominável imagem, e algumas versões traduzem apropriadamente uma indecente imagem ou uma imoral imagem. Tudo indica que era uma imagem com conotação sexual. O fato é que nessa limpa que o rei Asa fez no reino, ele não respeitou nem a idolatria particular da sua avó. Ele destruiu essa imagem. Ele fez a imagem ir a pó e ficar queimando lá no vale do Cedron. Meus irmãos, esse é o primeiro ponto. Qual foi a resposta do rei Asa quando ele foi confrontado pelo profeta? Ele lançou fora as abominações pecaminosas da sua vida, da sua família e de todo o reino, tanto de Judá quanto de Benjamim. A segunda resposta a esta palavra do profeta foi que o rei Asa restaurou o culto ao Senhor. Primeiro, ele tirou tudo que estava de errado, e depois ele restaurou o culto ao Deus que havia ficado esquecido. No final do versículo 8, capítulo 15, versículo 8, finalzinho do versículo, você lê assim: e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Ele renovou aquele altar que estava na frente da sala de entrada do templo. Na frente da entrada do templo você tinha um altar que havia sido destruído. E em segundo lugar, então, o rei Asa foi neste altar e reconstruiu, para que o culto ao Senhor voltasse a ser praticado. No versículo 9 é dito que além de ele voltar-se para o Senhor, ele fez com que as tribos, com que o povo inteiro se voltasse ao Senhor. Veja o verso 9: congregou todo o Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Então, primeiro, ele levou um povo que estava distante do Senhor, o seu povo, Judá e Benjamim, de volta ao Senhor. Mas não só isso, algumas tribos que eram do reino do norte, que haviam desertado, haviam fugido do reino do norte e vindo para o reino do sul, porque viram que Deus era com o rei Asa, também entraram nesta aliança, nessa restauração do culto. Então veja, meus irmãos, a influência de um rei que se volta aos caminhos do Senhor. Ele reforma não apenas a sua vida e a sua família, mas ele reforma as tribos que estão embaixo da sua jurisdição e as outras tribos, mais 3 tribos que estavam ali perto do seu comando. Houve de fato uma volta aos caminhos do Senhor, um avivamento, podemos dizer. No verso 10 é relatado que isso aconteceu no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa, e no versículo 11, ainda dentro da questão da restauração do culto: naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 700 bois
e 7.000 ovelhas. Parece muito essa forma de culto, de oferecer centenas de animais, ao próprio rei Salomão e ao próprio rei Davi, parentes, não é, do rei Asa, parentes um pouco mais distantes. Na verdade, Salomão, bisavô, e Davi, trisavô, não é isso? Então aqui ele está seguindo os passos dos seus ancestrais mais fiéis, não o seu pai nem o seu avô, porque esses não foram fiéis, mas de Salomão e de Davi, porque é relatado na Bíblia que em alguns momentos cruciais de comunhão com Deus, eles levaram centenas de animais para serem sacrificados. Mas há um detalhe aqui no texto que diz assim, que do despojo que trouxeram, foi que eles ofereceram em sacrifício ao Senhor. No capítulo anterior, 14:14, nós lemos, capítulo 14, verso 14, feriram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor as havia invadido, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Então foi desse despojo, né, desses animais que eles conseguiram no despojo, que eles ofereceram sacrifícios ao Senhor. Meus irmãos, então, em segundo lugar, o rei Asa restaurou o culto, restaurou o altar, trouxe as tribos que estavam longe do Senhor para junto do Senhor, e até tribos que não faziam parte do reino do sul, para cultuar ao Senhor e para voltarem-se para o Senhor. Por fim, a terceira resposta do rei Asa à confrontação do profeta foi que ele entrou em aliança com Deus, versos 12 a 19. O verso 12 diz: entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. Meus irmãos, que mudança na história desse povo. Embaixo do reinado de Abias e de Roboão, esse povo estava entregue à idolatria, à imoralidade. Mas aqui o reino foi purificado, o culto foi restaurado, e agora o povo está entrando em aliança com o Senhor. O povo vai fazer juramentos solenes de buscar ao Senhor de todo o coração e de toda a sua alma. Isso foi, de fato, um avivamento, uma volta aos caminhos do Senhor. O texto diz, no verso 13, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto menor como maior, tanto homem como mulher. O texto não diz que morreram pessoas por causa disso, mas eles voltaram à lei de Deuteronômio, que previa justamente isso, que pessoas que adorassem a deuses imorais, a deuses estranhos, a outro Deus que não o Deus verdadeiro, essa pessoa deveria morrer. Então eles assumiram de fato a lei do Senhor, eles estão voltando aos princípios da lei do Senhor. Verso 14: juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com clarins e com trombetas. Imagine toda aquela multidão reunida, de homens, mulheres e crianças, jovens e idosos, buscando ao Senhor, decididos a buscar ao Senhor de todo o coração e de toda a alma, jurando ao Senhor em alta voz, com júbilo, com alegria. Foi uma cerimônia festiva, com sons de instrumentos, com clarins e com trombetas. Eles voltaram aos caminhos do Senhor e voltaram com alegria, porque servir ao Senhor, meus irmãos, é o que nos traz a verdadeira felicidade. É quando o nosso coração se encontra com o nosso Pai, e isso aconteceu. Aquela multidão deixou os pecados para trás, deixou os ídolos para trás, e buscou ao Senhor de toda a alma, de todo o coração, e isso com alegria, com sons de instrumentos, jurando em alta voz. Deve ter sido uma imagem impressionante, esse povo devotando-se ao Senhor com alegria. O texto prossegue: todo o Judá, verso 15, se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram, e de toda boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda parte. Note, buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. Lembra-se do que falou o profeta Azarias, no versículo de número 2? O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar.
porém se o deixardes, vos deixará. Eles renovaram a aliança com o Senhor, e qual foi a consequência? Eles se alegraram de todo o coração, eles juraram e de toda boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. Como disse o profeta: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. E como consequência, o Senhor lhes deu paz por toda a parte. No versículo 17, os altos, porém, não foram tirados de Israel, todavia o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Isso aqui é um detalhe que também liga o rei Asa aos seus ancestrais, Davi e Salomão. Por quê? Porque Davi, registrado em 1 Crônicas 29:3, é dito assim: e ainda, Davi falando, e ainda porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. E Salomão, 2 Crônicas 5:1, diz assim: assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi seu pai havia dedicado, a prata, o ouro e os utensílios, ele os pôs entre os tesouros da casa de Deus. Textos muito parecidos com o que nós encontramos aqui, mostrando que o rei Asa estava retornando aos caminhos fiéis da época fiel de Salomão e do seu trisavô Davi. Meus irmãos, concluindo, para quem nós corremos quando a nossa vida está repleta de problemas? Problemas no casamento, problemas financeiros, problemas com filhos, problemas com enfermidades. Quando nós corremos para homens, nada é efetivo. Mas quando nós corremos para Deus, nós temos a garantia de que nós, quando buscamos a Deus, o encontramos. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Essa verdade é reafirmada na Bíblia inteira, e nós temos esta verdade acontecendo aqui, no reinado do rei Asa, um reino que estava terrível, cheio de idolatria e de imoralidade, mas quando o rei Asa, ele buscou ao Senhor, Deus se deixou ser encontrado, e ele limpou o reino dos pecados, ele restaurou o culto ao Senhor, e ele reafirmou a aliança com o Senhor. O texto está falando de muita gente, o texto está falando de multidões de pessoas, mas é possível nós pegarmos esses 3 princípios e aplicar na nossa vida particular, na tua vida aí que possivelmente está passando por muitos problemas, no teu reino que possivelmente está em ruínas. Talvez você esteja com várias áreas da sua vida arruinadas e você não sabe mais o que faz. Vamos ver esses princípios? Primeiro, lançar fora as abominações. Lance fora os pecados da tua vida. Jogue o que não presta de lado. Arrependa-se dos seus pecados, das coisas que você faz e que você sabe que desagradam ao teu Deus. Faça uma limpeza na tua vida. Arrependa-se dos teus pecados. Passe a odiar as coisas que Deus odeia e passe a amar as coisas que Deus ama. Limpe a tua vida dos pecados, das abominações. Segundo, restaure o culto ao Senhor na tua vida. Volte a adorar ao Senhor, e se você nunca o fez, venha adorar ao Senhor, porque nós fomos criados justamente para adorar ao Senhor. Agostinho disse no passado que a nossa vida, ela só encontra sentido quando nós encontramos a Deus. O sentido da nossa existência está em Deus. Nós fomos criados para Ti, e nós não encontramos sentido quando nós não encontramos a Ti. O sentido da nossa vida está em Deus. As pessoas buscam sentido na vida em várias coisas, particularmente a nossa geração acha que o sentido da vida está em ter muito dinheiro. Eu tenho que ter uma casa própria, eu tenho que ter um carro, eu tenho que ter estabilidade financeira, e aí eu serei feliz. E a maioria dessas pessoas, quando conseguem comprar um carro, uma casa, e têm estabilidade financeira, percebem que não alcançaram a felicidade. A maioria. Não é à toa que muitos artistas e pessoas ricas estão em depressão.
E alguns deles estão se suicidando, porque dinheiro não traz felicidade. As pessoas, e alguns tristes mortais, passam a vida inteira correndo atrás de dinheiro. E quando o encontram, percebem que ele não traz felicidade. Na maioria das vezes traz mais infelicidade, mais preocupação. O sentido da nossa existência está em nós nos voltarmos para Deus, em nós adorarmos ao Senhor, em nós cultuarmos ao Senhor. Nós fomos criados para isto. E se essa mensagem está encontrando algum sentido aí no teu coração, possivelmente é porque você é um filho que está longe dos caminhos do Senhor. Se a palavra do Pai está falando ao teu coração, é porque possivelmente você é filho. Se você está ouvindo essas coisas apenas como mais um pastor que está pregando, é porque possivelmente você não tenha que voltar ao lar, você nunca foi deste lar, você nunca foi filho. Mas se as coisas estão fazendo sentido no teu coração, e você está longe dos caminhos do Senhor, e a tua vida está em ruínas, possivelmente é porque você é filho. Porque as ovelhas ouvem a voz do pastor, conseguem discerni-la. Em terceiro, eles entraram numa aliança com o Senhor. Eles decidiram firmemente buscar ao Senhor de todo o coração, de toda a sua alma. E é isso que você precisa também. Você precisa limpar a tua vida das abominações, dos pecados. Você precisa voltar a cultuar, ou cultuar ao Senhor, e assumir um compromisso com o Senhor, uma aliança com o Senhor. Essa noite é muito festiva, porque nós teremos aqui a celebração de uma aliança. Aliás, os dois sinais da aliança estão presentes nesta noite. À minha direita nós temos o sinal do batismo, e à minha esquerda nós temos o sinal da mesa do Senhor. Os dois sacramentos estão aqui à frente, que são símbolos da aliança de Deus. Cristo os instituiu. E é muito bonito, porque nesta noite nós temos pessoas aqui que passarão pelo batismo e pela pública profissão de fé, que têm essa história de vida. Em determinado momento da sua vida, eles decidiram limpar a sua vida dos pecados, eles decidiram restaurar o culto verdadeiro na sua vida, e nesta noite eles farão um voto diante do Senhor, de servir ao Senhor de todo o coração e de toda a alma. Assim como Judá e aquelas outras tribos entraram numa aliança com Deus, nesta noite nós teremos uma cerimônia formal de 3 irmãos entrando em aliança com Deus. Eu, quando vi que esse era o texto para essa noite, e os nossos textos são programados com muita antecedência, né? Os textos de 2020 já estão programados. Eu pensei, Deus é maravilhoso de fato, em dar esse texto de aliança numa noite em que nós teremos a confirmação e a renovação aqui das alianças, ou da aliança, né? Nós teremos justamente a cerimônia da aliança com o Senhor, que é o batismo. Meus irmãos, concluindo então, nosso Redentor, que é o Rei eterno, que é o Rei dos reis, Ele é aquele que veio buscar e achar o perdido. Lucas 19:10 diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele reafirma que quando nós o buscamos, nós o encontramos. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E a palavra de Deus no Novo Testamento, Hebreus 11:6, diz que Deus é o recompensador daqueles que o buscam. Quando as pessoas buscam a Deus, Ele recompensa. O escritor de Hebreus escreveu assim, Hebreus 11:6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna, aqui, galardoador dos que o buscam, recompensador daqueles que o buscam. O povo de Judá no passado buscou a Deus e Deus se deixou encontrar, e eles foram abençoados. E diz o texto que do 15º ano do reinado de Asa até o 35º ano, 20 anos, eles não tiveram guerras, porque a bênção do Senhor perdurou naquele erro. Cristo é Deus encarnado. O Deus que agia no Antigo Testamento é o Deus que encarnou-se, que assumiu a natureza humana e agora está em carne e osso, invisível entre nós. É esse Cristo que hoje nos encontra, é esse Cristo que nós devemos buscar. Se a tua vida está em ruínas, você tem que buscar a Jesus Cristo. Ele é a única solução
para a tua situação. Que Deus assim nos abençoe. Amém.